Eu entrei na ferrovia em 1973. 73. Ainda peguei um pouquinho da sinalização inglesa. É. 73. Eu trabalhei 32 anos aí na ferrovia, na função de maquinista. 32 anos. E não matei ninguém, não atropelei ninguém. Não, boa pergunta. Eu não venho de família ferroviária. Aí eu morava em Santo André, estava desempregado, passei na estação, na época eles colocavam as placas das estações, precisando. Aí eu vi a placa lá que estava precisando de auxiliar de maquinista, aí fui na Lapa e fiz os exames, passei e aí a empresa me mandou para cá. Na ferrovia, eu entrei em 1979, em junho. Comecei minha vida profissional como agente de segurança da Polícia Ferroviária Federal, Estação da Luz. Eu vim para São Paulo para ser ferroviário. Eu quero ser maquinista. Aí falei, mas nossa família, meu pai, seu pai, nossos tios, primos, já sofreram tanto com ferrovia. E você quer ser ferroviário? Eu falei, eu quero. Comecei em Piaçaguera, né? Eu vou falar a realidade. Morava no segundo patamar, com meu cunhado que era maquinista Locobreak. É através dele que eu vim para a Rede Ferroviária Federal. Nessa época eu estava trabalhando na Philips. Aí eu peguei uma folga minha e vim passear aqui. Gostei do lugar. Aí o engenheiro Dr. Bellini, ele pegou e me ofereceu serviço na rede ferroviária. E já comecei a trabalhar. Dia 2 de janeiro de 75. Eu entrei na carreira de gabineiro. Você entrava numa determinada hora, você fazia 20 horas, 18 horas de trabalho, mas você não sabia o que ia acontecer. Porque quando você trabalha com locomotiva, você não sabe, é diferente de um escritório. Você não sabe o que vai acontecer, o que você vai carregar, se vai ter um acidente, se não vai. E que hora que você vai sair, você não sabe. Tem hora só para entrar. Você trabalha domingo, feriado, folga dia de semana. E por aí vai. Manobrador. E eu gostava muito da manobra porque você faz exercício na manobra. E maquinista eu não gostava porque, né, ficar assim, sentado, sabe? Então eu gostava de bater uma bola, né, jogar bola, tudo. Tomar umas cachaças também, que eu não vou mentir. Na época da rede a gente bebia mesmo de verdade, não vou mentir não. Não, eu vou falar a realidade, eu vou mentir. Todo mundo sabia. Só que é o seguinte, não tinha BO. O que é BO? É varia de vagão cair no chão, né? E etc. Tinha gente que não bebia e derrubava o vagão no chão, certo? Eu tomava todas mesmo e manobrava o trem de acordo, tem manobrado, é para a cabeça. A pessoa tem que ser maluco para trabalhar. Porque não é fácil não, filha, trabalhar com trem de carga, viu? A ferrovia em si era boa. Era boa. Na parte de amizade, a gente se divertia muito. Mas também havia a escravidão. Nós fomos muito escravizados pela ferrovia. Tanto na parte do governo, como depois que eu trabalhei aqui depois que privatizou, né? Trabalhei para iniciativa privada, foi a mesma coisa. Trabalhando 12, 14, 16 horas por dia. A gente nunca esquece os momentos que a gente trabalha. Não esquece os momentos que a gente convive com os amigos, a gente discute, a gente não saía no tapa porque a gente era mandado embora sem direito, mas a gente discutia, a gente tinha os nossos motivos, as nossas razões e tinha os nossos erros também. Porque ninguém é perfeito, todo mundo tem seus erros, tem suas razões. E foi um dos melhores tempos da minha vida. Não teve reação. A única reação foi a minha esposa. Eu não sei se ela comentou, mas quando eu trouxe ela para conhecer a vila, e a gente ia morar numa casa aqui em cima, e eu vim assinar o contrato do aluguel da moradia aqui, né? Então, ela não conhecia nada. Eu trouxe ela para conhecer e ela adorou, era uma maravilha. Quando abaixou a serração, ela me xingou pouco. Foi inesquecível, porque ela falou que não vinha morar numa casa feita com caixa de maçã. Então, eu falei para ela, você quem sabe, eu venho. No fim, acabamos vindo
E estamos aqui todo esse tempo, 35 anos, desde 79. Eu fui embora chorando, porque estava estava um dia muito lindo, ensolarado, tudo. E o escritório era ali onde é o Castelinho. E a neblina sempre vem do lado de lá. Aí ele me pôs assim de costa, falou, bem, não olha para trás. Mas não, por quê? Não olha para trás. E eu lá, bobona, esperando, né? Vai ter uma surpresa. Ela veio aquela neblina, a neblina veio e fechou tudo, aí eu comecei a chorar. Peguei e fui embora para casa da minha irmã, então ela morava em Santo André, eu estava grávida já de 8 meses, falei para minha irmã, ele quer me levar para morar num lugar onde as casas são feitas de caixote de maçã, que pega fogo na vila todo dia, conhecia a neblina ainda, né? A minha cabeça. Eu fiz uma maior caveira de Paranapiacaba para minha irmã, e aí minha irmã chamou ele, falou, você quer levar minha irmã para um tal lugar? Ele falou, não é assim. Aí mudei, né? Então, eu falo, ir para fora não dá. Eu fui para São Paulo, nós fomos tentativa de assalto 2 vezes. Então eu falei para ele, não quero mais, não. O jeito é que até eu falei para ele, velho, não comprar uma casinha, não comprar lá no morro. Mas acho que Paranapiacaba eu não saio mais, não. Eu acho que ela não quer sair daqui, porque ela gosta daqui e eu não sei como, a gente escuta muito na televisão, ouve-se falar, a gente vê muita violência. E aqui não, aqui a gente não tem violência. A única violência é a gente ficar nervoso um com o outro e só. Eu adoro esse lugar aqui. E quem vem para cá, fica uma semana aqui, acaba gostando. Às vezes um dia só já gosta, que dirá uma semana. Aqui as crianças podem brincar à vontade. Só de sábado e domingo, porque como vem muita gente de fora, a gente tem medo. Porque esse negócio agora de violência, estupro, de criança, a gente tem medo. Mas durante o dia, aqui as crianças podem brincar à vontade. Os meus filhos eram 1h da manhã, na época de calor, eles ficavam brincando tudo aqui fora. Os maridos vinham dormir e as esposas ficavam tudo sentadas, batendo papo, enquanto as crianças brincavam. Então, era sossegado. E agora ainda é. Meu tempo com a minha família foram, não vou dizer que foi muito tempo, foi pouco tempo, mas a gente trabalhava porque sempre tinha algum motivo para a gente voltar correndo para o serviço. Minha esposa veio de São Bernardo. Primeiro ela gostou do lugar. Aí, como a gente já namorava, ela já tinha vindo várias vezes aqui, ela sabia. Até no namoro não adiantava eu falar, amanhã eu vou te ver. Não adiantava. O aniversário dela era sempre no outro dia, o primeiro de ano era dia 2, o Natal era dia 26 ou 27. Então, quando ela veio morar comigo, ela já sabia. Então, minha esposa, na parte, ela criou os filhos. Ela criou. Eu, quando fui ver, já estavam tudo grande. Ela criou, eu apenas orientava, bancava, sabia que tinha que levar eles para fora, mas eles foram criados por ela. Olha, muitos vão falar para você só coisas boas, mas a verdade não é essa. A verdade não é essa. Cuidei da minha família, mas sofri. Fui escravo remunerado. Eu, como fazia vários tipos de serviço, eu trabalhei muito dentro da Estação da Luz. E a gente ouvia o superintendente, e os engenheiros, tudo sentado, conversando. E passava para a gente, olha, vai acontecer, vai ter uma transição, uma nova mudança aí. E a gente passava para os colegas achavam que não. Né? Achava que isso era impossível. E de repente foi-se arrendado por 30 anos a ferrovia, que no fim acabou sendo uma privatização. A rede ferroviária está extinta, está na mão da União, e eles não acreditavam. A rede não preparou os ferroviários, nada para esse acontecimento. Não foi dito nada, né? Quando chegou, já chegou com o PID, já chegou com as aposentadorias, já chegando assim, como uma locomotiva desgovernada.
E mesmo com isso tudo, as pessoas não acreditavam, né? Eu tinha um vizinho, um dia antes de acontecer, né, a privatização, eu estava lavando o quintal, muito triste mesmo, né? Porque sabíamos que, passando por uma empresa privada, o governo abria mão de um patrimônio imenso, né? Infelizmente, nós iríamos deixar de ter uma coisa dos brasileiros, né? E eu estava lavando o quintal e pensando também na vida, o que iria acontecer com meu marido, né? E aí, meu vizinho falou, ué, vizinha, o que é que você tem hoje? Não está alegre, não sei o quê? Eu falei, Gilmar, amanhã vai ser o nosso grande dia, né? Ele olhou para mim assim com uma simplicidade que me doeu na alma, sabe? Você é uma boba mesmo, Angélica. Você acredita que alguém vá comprar, quer dizer, não ia nem comprar, mas a rede ferroviária federal? Quem tem dinheiro para pagar uma coisa dessa, né? Foi feito o leilão e eles ganharam essa malha daqui, privatizou e houve a demissão em massa. A demissão era, todo dia tinha demissão, todo santo dia. E eu trabalhava no sábado e no domingo naquela época, e tinha momentos que eu olhava assim para o lado assim, o meu companheiro, esse Afonso Tibiriçá Rosa, maquinista recém-aposentado aí na MRS Logística, eu mesmo, uma vez olhando para o lado, olhando para ele estava chorando, com a marmita na mão e chorando. Porque na segunda-feira já vinha a listagem de Juiz de Fora das demissões. Então o pessoal não foi mandado embora na segunda, não foi demitido na terça, na quarta, na quinta, quando chegava no final de semana já estava apreensivo, porque na segunda-feira já poderia ser o próximo a ser demitido. Conversando com o nosso apontador, que trazia as ordens para a gente de São Paulo, ele falou assim, ó, mandou todo mundo embora. Beleza, então posso ir embora? Tal. Aí esse colega falou, não, você por enquanto não, aguarda aí. A gente vai mandar uma lista. Ele mandou essa lista e tal. Aí eu não tive coragem de falar com ninguém, né? Ele pediu para um colega da gente lá, falou, avisa o pessoal lá que todo mundo mandaram embora, cara. Inclusive eu estou no meio também. Mas aí até passei por um mentiroso, assim, porque na verdade eu fiquei. Aí fui descobrir mais tarde o seguinte, houve uma oportunidade de mudança de setor. Hoje eu sou eletricista. Aí esse mesmo engenheiro que trabalhei muito tempo com ele, eu acho que ele achou que eu deveria de tentasse me segurar aí, né? Ele mesmo já saiu, tá? E eu fiquei. Estou até hoje. Eu trabalhava, nós operava locomotivo, no tempo da rede, 2 maquinistas na locomotiva. De 1989 para cá, a rede achou por bem de ter 2 maquinistas. Em vez de auxiliar, era maquinista e maquinista. 2 maquinistas na locomotiva, qualquer necessidade, o outro tinha, né, condições e apto para assumir o comando da locomotiva e prosseguir a viagem. Quando veio a MRS Logística, uma das coisas que ela fez foi acabar com o auxiliar de maquinista nos pátios, na serra, e aí que ela demitiu mesmo. Não, eu não fiquei com medo pelo seguinte, porque eu estava com 17 anos de ferrovia, né? Bom, eu tenho 17, não vou trabalhar mais 10 para morrer. Esses trabalhos se matando igual o leão aí debaixo de chuva e sol e raio. E não tem valor, realmente não tem valor. Porque a MRS, ela não, o negócio dela é lucro para elas primeiro, depois o funcionário. Isso é em geral, né? Esse meu vizinho trabalha na MRS, ele trabalha na via permanente, entendeu? Trocando dormento de trem aí, tudo aí. Trabalha, tá lá até hoje. E sofre, hein? Não é fácil não, meu filho. Então por isso eu saí da MRS por causa disso aí, entendeu? Como que ia fazer com 4 filhos? Será que a gente ia passar fome? Será que a gente ia ser mandado embora? Ficar na rua? Mas aí, falar assim, não, tem os parentes e tudo, né? Não vai deixar acontecer nada. Tinha o meu cunhado, os irmãos dele, então... Mas o medo, dava muito medo. Meu medo mais foi quando eu fiquei grávida, que eu fiquei sabendo que era gêmeas, né? Eu falei, pronto, agora vai morrer tudo de fome, né? Eu saí, fui mandado embora. A alegação da MRS é que eu não tinha habilitação, não tenho até hoje, eu tenho pânico de volante. Há mais de 2 anos eles vinham me pedindo para me tirar a habilitação, eu falei que não tinha jeito, eu tenho pânico, não dá. Em 16 de agosto de 2001 eu fui mandado embora. Então foi bastante dolorido.
porque houve uma instabilidade, nós morávamos nas casas da empresa, muita gente começou a ser mandada embora, teve o PID, né? Então você não sabia se ia ser mandado embora ou não, se tinha que entregar a casa ou não. A casa sempre foi uma coisa, né, que era, nós tínhamos um termo de permissão de uso, mas sempre atrelado à ferrovia, né, a ser o ferroviário ativo. Então, nós passamos aí uns 5 anos bastante difíceis. Muita gente entrou em depressão, né? Muitos dos que aposentaram ou foram mandados embora já morreram, principalmente por conta de alcoolismo, né? Porque, de repente, até tinha, né, a nova empresa MRS, né? E aí os ferroviários diziam assim, mamãe, a rede sumiu. Não tinha muito o que fazer, porque era mandado embora com todos os direitos. O presidente do sindicato era um engenheiro da Rede Ferroviária Federal, ele era um deputado federal, e quando a gente sentava e conversava, ele falava, a minha posição é favorável à privatização, porque a rede está sucateada. Porque a rede não era só mãe, era mãe, pai, irmã, a família inteira, né? As pessoas tinham... O trabalho na rede era um trabalho assim que passava praticamente pai para filho, então a maioria eram netos de ferroviários, filhos de ferroviários, e que não se prepararam para a vida, principalmente ferroviário que morava em Paranapiacaba. Aí, uma vez houve uma briga na escola, a mãe foi lá brigar na escola com o professor, porque ele estava querendo que o filho aprendesse, ele era até um engenheiro que morava aqui também, o Pancho. Aí ela disse assim, para que você está fazendo isso com meu filho, humilhando meu filho desse jeito? Se ele vai ser ferroviário, não precisa estudar, ele vai ser ferroviário, para que ele precisa aprender química, física, essas coisas? Ele não vai usar isso. Entendeu? Então a vida ainda até, parece incrível, né? Que do século XIX até 1996, as pessoas ainda, né, achavam que não precisavam de mais nada, tendo o trabalho na empresa ferroviária era o suficiente. Tá, tem o lado negativo? Tem. Tinha cabide de emprego para tudo quanto é lado, na rede ferroviária. Tinha engenheiro até para comprar papel higiênico e produto de limpeza. A MRS, que é uma logística, ela tem um comportamento muito diferente da rede, que era uma estatal, né? Você vê, a gente hoje é muito mais apertado, a gente tem muitos procedimentos que tem que cumprir ele, se você não cumpre, você está na rua mesmo. A gente teve uma perca danada, a gente costumava até, a peão costumava dizer o seguinte, nós tínhamos uma mãe, agora é uma madrasta. A diferença, na parte operacional, só houve mais procedimentos na iniciativa privada. Na rede ferroviária, não é que corria frouxo, é que ela deixava o funcionário, ela acreditava no funcionário. E a iniciativa privada, ela não acredita no funcionário, então ela vai engessando o funcionário, para ele não errar. Ela vai engessando. Ela tem tanto medo dele errar, dele fazer acidente, que ela vai engessando. Então ela vai dando vários procedimentos para ele não... Para ele simplesmente é aquele burro que põe a viseira e não olha para o lado. Nós aqui na Rede Ferroviária Federal fomos muito prejudicados com a privatização, mas era necessária. Graças ao FHC, ele privatizou a ferrovia. Na minha opinião, foi a pior besteira que fizeram, que deram a ferrovia a troco de banana. Hoje a empresa privada está ganhando muito dinheiro com ferrovia, umas deu certo, outras não. E quando chegava nas estações e conversar com a chefia, e aí, Milton, não vai privatizar isso? Isso aqui é um cabide de emprego. Só quem ganha dinheiro nessa ferrovia é engenheiro. Nós não ganhamos nada e está aí esse cabide de emprego. A rede está falida por causa de um monte de dinheiro. Não é por causa de engenheiro que faliu a rede. E o Brasil tinha que passar por uma transformação. Não adiantava ficar naquele modelo arcaico, aquelas locomotivas que não tinha potência para puxar um número maior de tonelagem, de peso, né? Tinha que vir uma modernização. E com a privatização veio sim, a verdade é essa. E vem. Sou honesto, sou sincero a falar. Fernando Henrique Cardoso privatizou muito, privatizou pouco. Pouco. Eu acho que melhorou, viu?
Melhorou porque muita gente na ferrovia na época ganhava por tempo de serviço. Você entrava lá, você venceu a sua experiência, você ia ficando. Quem se interessava a fazer algum curso para melhorar, tudo bem. Quem não se interessava, ficava lá. Aqui na vila, depois que privatizou, estragou a vila. A vila ficou, eu não me lembro quantos anos, mas ele ficou abandonado. Como aqui nesse pedaço só morava eu aqui. Em volta ficou tudo vazio. Aí onde tinha um rapaz que entrou, que eu não sei o que ele falava que era da ferrovia, para tomar conta. Aí onde apareceu muita gente aqui, que invadiram as casas, só que depois para tirar não... Onde eu falo assim, nós que somos, eles que são ferroviários, eu falo, eles têm mais direito. Tem uns que entraram faz pouco tempo, eles... você já aposentou, vocês têm que sair da vila. Aí eu ainda falo assim, pô, nem morou aqui, tá morando, já quer comandar, né? E, nossa, ficou muito, muito triste, a vila ficou abandonada. Aí entrou a prefeitura, os 2 primeiros anos arrumaram, a vila estava muito bonita, e depois decaiu de novo. Mas quando privatizou foi ruim. O salário da MRS Logística é péssimo, é ruim, em comparação salarial com a CPTM, que é do Estado, que é a Transporte a Passageiro, a companhia, né, Paulista Metropolitana. Essa empresa, o salário de um maquinista lá é 3.000 e poucos reais. O salário na MRS, 1.800, 1.600 reais. Inicial, 1.200. Na iniciativa privada, o que existe é o seguinte: o pequeno ganha pouco, o médio ganha um pouquinho mais, e a chefia que ganha o que quer ganhar, o que dão para a chefia à vontade. E na rede ferroviária federal, não. O aumento para o socador de linha, que era o conservador da via permanente, era X, o salário, alguma vantagem que viesse para o engenheiro, viria para ele também. E o contrário, a vantagem hoje é mais para cargo de chefia dentro da empresa. É escravidão. A palavra que resume foi escravidão. Remunerada, né? Escravidão, porque às vezes eu estava com 14 horas, louco para comer um pedaço de pão, não tinha. Louco para tomar um banho. Eu não queria mais ganhar dinheiro, não queria estar trabalhando ali. Só que eu não podia sair. Eu não podia abandonar. Você trabalhar a sua vida inteira, né? Você tá com os amigos, sentar na hora de almoçar, quando tinha a chance, e você discutir coisas que precisava sobre o material, como que você está de saúde, tem tudo isso. Tem muita bagagem na coisa que você não pode deixar de lado. E você sente falta. Eu sinto falta desde quando era pequeno. Quando eu empinava pipa, menino. Eu sinto falta dos meus amigos. Às vezes eu sento na escada e fico pensando. Qual a recordação que representa todo esse período com os colegas ali? Muito. Muito, muito. Esquece essa parte. A minha recordação, que eu não esqueço nunca, é quando eu cheguei aqui o primeiro dia, vim em visita, que eu morava em São Bernardo, foi 10 de setembro. Quando eu cheguei aqui, estava um tempo chuvoso, com muita cerração, com muita neblina. Quando eu peguei o trem ali em Santo André, que passou o Rio Grande da Serra, só fumaça e mato, fumaça e mato. Eu falei, opa, aqui parece Minas Gerais, quando meu pai era maquinista lá. Quando eu entrei na vila, que eu não vi um palmo na frente do meu nariz, porque vocês estão vendo aqui porque tá bom. Quando deu uma abertura, não existe no mundo lugar mais feio do que este. Foi a impressão que eu tive.
naquele momento. Nunca vi um lugar tão feio igual Paranapiacaba, naquele momento. Nunca tinha visto. Feio demais. Me marcou, eu falo isso até hoje. Nunca na minha vida vi um lugar tão feio igual esse aqui. E uma palavra? Eu acho que foi bom, né, meu? Agradeço por tudo que aconteceu. E a gente tem saudade, né? Nós éramos aqui 3.000 funcionários. Isso aqui, 2 horas da manhã, existia aqui a serra, aqui 2 horas da manhã trocava o turno. Então, se 1h30 aqui, estava cheio de gente aqui na rua. Da 1h30 até 2h30, 3 horas da manhã, estava tudo cheio, estava trocando o turno. E aqui para cima, 5 horas da manhã, o pessoal também estava trocando o turno. Então você vê, isso aqui era um movimento. Saudade. Saudade é só os companheiros mesmo, né? Os que sofriam junto. Só os que sofriam junto, que a gente é família, né? A gente considera ainda hoje como um familiar, entendeu? É a única coisa que restou. Então tanto faz um encontro com o Laércio, ou encontro com o meu. Aqueles que são decentes, né? Que existe também em todo o meio, né? Existem os que são decentes e os que não são. Eu tenho uma lembrança tão bonita do meu filho, dos meus filhos brincando no castelinho. Porque o castelinho, agora o mato está cobrindo. Ele era muito bonito, em volta só era hortênsia. E eles pegavam, eu lembro que eles pegavam a bicicleta, só que a foto está lá em cima. E às vezes daqui eu ficava olhando, eles iam lá no castelinho brincar. E meu filho de bicicleta, minhas meninas correndo para lá e para cá, sabe? Aí vinha os parentes do meu marido para lá, minha sogra para cá, né, com as crianças, com os outros netos, se juntava, brincava tudo. No Natal era gostoso, você vê todo mundo se cumprimentando, sabe? Eu tenho essa época minhas filhas iam para a escola. Nossa, muita coisa aqui. Olha, Mara, se eu pudesse voltar antigamente, pena que não dá para fazer assim e voltar. Tenho muitas saudades daquela época. E o que me marcou muito foi a gente andando assim, chegando no segundo patamar, ou primeiro patamar da Serra Gremalheira, que é a Serra Velha, segundo da Funilaria. Ele é bonito, em qualquer lugar, tanto que o mundo inteiro ele corta tudo de trem. Até o mar lá foi cortado lá para passar o trem. E continuam cortando as montanhas, tudo para passar os trens, né? Para mim não dá para explicar, né? Fiquei muito tempo aí, consegui criar meus filhos, aposentei. E é um negócio que marca para sempre, né?
É diferente do que eu te falei, de você trabalhar numa GM, numa Vox, totalmente diferente. Em si, a ferrovia, pô, foi minha vida toda. É uma paixão que eu tenho, é um amor muito grande, um carinho muito grande, não importa quem seja, MRS, ALL, FCA, Tereza Cristina. Nos Estados Unidos tem outras que eu gosto lá também. Então, ferrovia para mim é uma paixão. A vila significa um lugar muito bom, viu? Tranquilo, né? Um ar bom para se respirar. A vila eu acho muito bom. Paranapiacaba, meu lar. Local onde conheci em 1980, onde a primeira vez que eu vim, me perdi. Eu vim, estava o tempo normal, peguei o Locobreque, o senhor pega lá no 5º patamar. Tá? Embarquei no Locobreque, desci no 3º, fui ver a casa. Subindo, desci no 5º patamar, e aí? Uma neblina, uma garoa, e aí? Como é que eu faço para sair daqui? Não, segue reto aí. Eu só fui descobrir onde eu estava, a hora que eu passei debaixo da ponte, que eu falei, a ponte, essa ponte tem a estação, essa ponte aqui que eu consegui ver. Falei, graças a Deus, mas eu estava dando volta nas oficinas, não sabia onde estava, não sabia. Primeira vez. Mas isso aqui, ó, só saio daqui para ir atrás da igreja. Atrás da igreja tem o cemitério. Então, só saio daqui e Paraná é minha vida. Paraná para mim é tudo, né? É tudo porque eu abri mão de comprar uma casa fora. Para mim é como criei meus filhos, minha família, e é o lugar que eu realizei a minha vontade de trabalhar na ferrovia. Então para mim é tudo. Não tem intenção de sair daqui não, hein? Ama Paranapiacaba? Não. Gosta? Gosto. Não tive problema aqui. Né? Minha esposa não gostava daqui. Doida para ir embora. Quando eu aposentei, aí passados uns 2 anos depois da minha aposentadoria, que eu aposentei em 97, ela falou comigo assim, ela foi para a igreja evangélica, 2 filhos meus foi para a Congregação Cristã do Brasil. E ela, Deus também chamou ela na graça. E ela falou, eu não gosto de Paranapiacaba, mas eu pedi que Deus colocasse amor no meu coração por Paranapiacaba. E Deus colocou muito amor no meu coração. E pouco tempo eu falei com ela, vamos embora. Ela falou assim, então arrumo, pode preparar meu caixão. Significa bastante. Eu criei meus filhos aqui, ajudo a criar meus netos. E tenho receio de deixar Paranapiacaba e ela se acabar de vez. Porque eu não confio nos governantes. Nunca confiei. Se os governantes forem bons, Paranapiacaba é bom. Mas você acredita que eles vão restaurar Paranapiacaba? Porque quanto mais feio tiver, mais dinheiro entra. Tudo que pede, vem. E quando tiver bonitinho, vem o turista. Enquanto tiver feio, pouco turista vem. Quando tiver bonito, vem bastante turista. Então eu acho que eles não querem fazer nada por Paranapiacaba, só estão da boca para fora. Muita demagogia. E demagogia não leva país a canto nenhum. Então, eu tenho medo disso. Tudo. Porque acho que um lugar como esse eu nunca vou achar. Ainda eu falo, eu gosto, eu falo como eu falo meu marido, Paranapiacaba, eu adoro a cidade, eu gosto da cidade. A minha questão é do jeito que ela está sendo comandada e algumas pessoas que não deveriam estar aqui na vila, que não gostam realmente da vila. E você sabe quem gosta da vila. A gente dá a perceber. Então... Aí que tá. Uns dizem que pertence a Santo André. Outros dizem ao contrário. Que isso aqui ainda não é de Santo André. E eu fico em cima do muro. Olha, a vila pertence Quem construiu a vila, né? Ajudou a construir, né? Entendeu?
os moradores, e daqui a muitos anos, eu penso assim. Dizem que pertence à prefeitura. Outros comentam que não tiraram o patrimônio, pertence à rede. Outros pertencem ao cidadão, aos munícipes. Mas que maneira pertence aos munícipes se tudo que você precisa fazer, você tem que pedir? Hoje, a Santo André que administra. E a prefeitura está administrando muito mal. Está praticamente abandonada a vila aí. Casas vazias. Eles põem esses comissionários que tem aí, não conhecem nada. E na época da ferrovia, a vila quebrava uma telha na casa, só comunicar a administração que vinha lá um funcionário trocar. Hoje não, hoje acontece qualquer coisa, você se vira. Para quem que ela pertence de verdade? Eles dizem que é da prefeitura, mas para mim seria dos ferroviários. E dá dó porque do jeito que eles estão fazendo, eles estão esquecendo. Muita coisa da ferrovia sumiu, né? E com o tempo vai sumindo. Eu falei que se eu tivesse poder, eu ia até já falaram que aqui foi os ingleses assim que falam, né? Eu acho que lá eles devem falar, não, eu preciso saber o que está acontecendo, né? Foi parte histórica, tudo, né? Eu ia atrás. Falar, não, vocês não vão deixar acontecer isso com a vila? Não pode deixar acontecer isso. Mas... Então, puxa vida, a prefeitura eu sei que não é. Tá? Ela não pode ser dona de uma coisa que ela não pode comprar. Ela pode alegar que simbolicamente comprou. Isso é um patrimônio tombado. Não pode ser dela porque eu acredito que isso aqui ainda é da União, tá? Isso é um bem público. A vila pertence não à prefeitura. Não acho que ela pertence à prefeitura, porque para a vila existir foi muita vida sacrificada, foi muito sangue derramado. Foi muitas noites de sono, foi ferroviário trabalhando doente, né? Sujeitando um salário de fome da Rede Ferroviária Federal. Na própria MRS, um salário de fome que essa empresa paga para os seus funcionários. E hoje a vila é tocada, se diz bem da prefeitura. Esquece que é um bem público, que é de todos. A vila pertence ao país, a todos os brasileiros, porque é um bem tombado pelo país, e pertence também a esses outros países que aqui estiveram, entendeu? Nós somos apenas os guardiões, né? Nós estamos aqui tentando com todas as forças segurar esse patrimônio que é importante para o país, né? A partir da construção dessa ferrovia, a situação do país muda, né? Inclusive a República provavelmente aconteceu por conta deste momento que o Brasil vivia, né? Então, Paranapiacaba faz parte, por aqui passou tudo isso, né? Passou a ferrovia, passou o café, passou todas as outras coisas, passou a imigração, passou o primeiro polo industrial do país. Então, nós somos a história, né? Então, se perdermos isso, o país perde, né? De ferro e bronze, o trem das 11 voltará. Em Jaçanã, bem de manhã, apitará. Comemoremos Mato Grosso, eu e Joca, com Iracema e o Ernesto na maloca. Só já disse que esse ano vem andar de trem, e o milho vai querer também andar de trem. Feijão disse que ninguém vai ficar sem